transformação num imóvel de leilão. Aquele que para muitos olhos é um imóvel simplesmente destruído, onde só estão paredes, para outros é oportunidade de negócio e é o que você vai ver exatamente neste episódio. Vem comigo. Eu estou em Badibacite, a cidade do meu filmmaker Guilherme, que está aqui segurando essa câmera que você está vendo. Badibacite, provavelmente você nunca ouviu falar, 20 minutos de São José do Rio Preto para o planeta. Quem arrematou esse imóvel de leilão que você está vendo aqui, você vai ver uma verdadeira transformação, é o Adriano, mentorado na mentoria arrematador, que está lá na Irlanda. A irmã dele está em Santa Catarina e esse imóvel, que com os seus olhos humanos você vê só destruição, você vê problema, você vê como que pode reformar um negócio, mas um profissional, um arrematador serial enxerga oportunidade. Vem cá que eu vou te mostrar o que aconteceu com esse imóvel. Isso aqui nem existia, tá? Primeiro lugar, portão, muro, tudo isso aqui foi colocado através de uma estratégia de compra, reforma e agora venda. Você acha que existe uma casa a 80 mil reais? 80 mil reais existe porque essa casa ela foi paga exatamente 82 mil reais. Eu vou te falar todos os dados aqui. O que muitos olhos enxergam somente problemas, outros enxergam oportunidade. Essa casa não tinha absolutamente nada do que você está vendo aqui. Eu vou colocar várias imagens para você ver. O que basicamente só tinha aqui era a estrutura, e mal ainda era a estrutura porque havia problemas estruturais nessa casa. Mas eu quero te mostrar, ó, casa, janela, porta batente, não tinha nada disso aqui. Simplesmente era uma casa arrematado em licitação aberta da Caixa Econômica Federal à vista, por 82 mil reais, para quem está do outro lado do mundo. Chão, sabe aquela, como que é aquela? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, essa casa aqui. Foi inspirado nessa música, essa casa aqui. O chão era batido, só tinha... não tinha nenhum chapisco direito aqui, não tinha batente. Você vai ver aqui uma casa que, de verdade, tem que ter estratégia para poder fazer e ainda por cima do outro lado do mundo. Eu estou trazendo para você, eu quero te dizer que distância não pode ser um problema. Você não pode olhar para o mercado de imóvel e dizer, na minha área não tem muita oportunidade, ou na minha cidade a concorrência é muito alta, ou no meu estado tem muita gente já. CEP não é para ser um limitador para quem quer ser investidor. Ele pagou 82 mil reais nessa casa, ele pagou 5% de leiloeiro. Já vou dando alguns dados para você, tô abrindo aqui, ó. Já vou dar alguns dados para você. Ele pagou 5% de leiloeiro, foi 4 mil reais. Pagou 2.500 reais de TBI. Escritura, ele pagou 2 mil reais também. E para registrar imóvel, 1.600 reais. Esse imóvel, ele não tinha dívida nenhuma, apesar de na licitação aberta ter dívida de condomínio e IPTU de responsabilidade de quem compra, não tinha dívida. Ele gastou com procuração, gastou com algumas documentações por volta de 2 mil reais. Tá? E o grande investimento dessa casa foi reforma. Ó, quero mostrar aqui o que ele colocou. Foi colocado piso, foi feito toda a parte de... foi feita a parte estrutural, a parte de iluminação, ó, foi colocada bancada, janela, porta, praticamente tudo aqui. Aqui atrás ainda está nos planos de quem comprou, que é o Adriano, que está na Irlanda. Colocar talvez alguns móveis, uma área de churrasqueira, porque uma casa dessa aqui, o que vende numa casa dessa? Uma casa dessa vende o seguinte, ela vende preço, basicamente valor de parcela, ela está à venda já por 250 mil reais. Tá? Como que você vende uma casa dessa a 250 mil? Porque ela se encaixa no Minha Casa Minha Vida faixa 2, a pessoa dá 20% de entrada e financia o resto. Simples assim. Então o que vende aqui é tamanho de parcela. E o que mais vende aqui? O que mais vende aqui uma área dessa, por exemplo, o cara trabalha a semana inteira, rala. Ele quer chegar na casa dele e ele quer queimar uma carne. Ele quer curtir com a família, ele quer chamar os amigos. Então essa é uma área para você vender com uma churrasqueirinha, que é o que o comprador ainda vai fazer provavelmente aqui. Vai colocar algumas coisinhas aqui, porque é uma área que tem um fundinho de casa que você chama os amigos no final de semana, faz um churrasco com a família, com os familiares, chama e curte o momento de final de semana. O cara trabalha, rala a semana inteira, a esposa rala a semana inteira, o filho fica fora na escola, final de semana quer curtir com a família. Então é uma área gostosa no fundo aqui, e também tem um corredor lateral aqui que eu quero mostrar. Casinha simples,
Tá vendo isso aqui, ó? Esse cinza, é cinza elefante? Depois corrige pra mim, cinza elefante, acho que é, né? Cinza elefante ou cinza tubarão, tá na moda, isso vende bem, porque dá um aspecto de moderno, com preto também, que é uma combinação um pouco mais sofisticado. Então, ele fez toda a parte de pedra aqui ao lado, que quem comprar pode fazer uma jardinagem aqui, ó, pode fazer uma jardineira aqui na lateral, mas, ó, você pode ver, tudo bem feitinho aqui, tudo ajeitado, com toda a parte elétrica, toda a parte externa 100% refeito. Eu quero te mostrar aqui na parte de dentro. Portão pintado, só a fachada aqui, você deve ter visto a fachada, mas o fato de fazer uma fachada com um portão mais moderno já chama mais atenção e traz valorização para esse tipo de imóvel. Então não precisa ser uma coisa de madeira que custa mais caro. Ou seja, ele é um material que não é de altíssima qualidade, mas é um material que traz um aspecto mais moderno e valoriza a casa. Deixa eu mostrar só a casa por dentro e eu quero falar o restante das despesas para você. Um ponto importante, e aí eu já vou entrar aqui, ó. Veja que essa casa não tem soleira aqui não tem entre a sala, cozinha e a ida para os quartos. Isso traz economia. Então, quando você coloca um, você evita recorte, você compra um tipo de piso só, que é o que foi feito aqui. Então você consegue pagar barato no piso, você não gasta muito numa reforma e aí dá um aspecto limpo, um aspecto clean aqui, tá vendo? Ó, vem cá, aqui eu vou mostrar um quarto com banheiro e pode ver que usou um tipo de piso para a casa inteira, ó. Esse piso meio manchado, meio tigrado aqui, né? Branco. Então você pode ver aqui, ó. Esse aqui é um quarto. Tá vendo a cor? Cinza a casa toda. Em cima deve ser um branco neve, deve ser aqui em cima. Mas os interruptores mais arredondados, mais moderninho. Tá vendo? Com preto aqui. Uma janela de ferro mesmo. Com uma grade para ser um pouco mais de segurança. Mas dá uma olhada, olha os detalhes aqui. Você tem um chão inteiriço, até o outro lado, lá que é o outro quarto. Você tem um banheiro também, bem caro pra você ver o banheiro, com o mesmo piso, isso traz economia e você mantém o tom de preto. Olha que legal, colocou aqui esse preto aqui no box, levantando uma parte de parede só, que já traz uma quebra aqui no visual do imóvel. Então isso demonstra que o imóvel foi mais planejado na hora de ser feito. Pia preta também, acompanhando aqui as cores da casa. Aí você vem aqui, ó, você tem todo esse corredor na mesma cor e o banheiro no mesmo aspecto. Ó, vou entrar aqui para você ver. Bruno, o que é isso aqui? Por que você está mostrando isso? Porque quando você reforma uma casa desse tamanho, você tem que pensar em como que você economiza, deixando a casa atrativa para que você possa gerar lá rápido. Que foi exatamente o que foi feito aqui, ó. Então, rebaixo aqui do box, com essa cor preta, seguindo as linhas da casa. Você vê que isso aqui deve ser outra coisa, isso aqui é um verde ubatuba, então não, ele parece um preto, mas não é o São Gabriel que é mais caro, então o verde ubatuba que parece preto, você vê que tem umas manchas mais verdes, que ele é um pouco mais barato, essa pedra, e aí você tem aqui o quarto, que é um pouco maior, com a suíte, seguindo a mesma linha, então um excepcional aspecto, né? Uma casa clean, uma casa limpa, uma casa com cores modernas, uma casa que você vê que tem uma economia, mas não é uma economia tão visual, ela é uma economia mais estratégica, o que traz um aspecto de uma casa mais moderna, sem precisar gastar muito, posicionando ela para uma venda. Bruno, como que você sabe de tudo isso? Porque eu ensino isso na mentoria Arrematador. Eu vou deixar inclusive o link aqui para você clicar aqui, para você se inscrever na lista de espera da próxima turma e fazer exatamente isso. Comprar, reformar e vender. E agora, vai comigo que eu quero te mostrar todos os detalhes dos custos e saber qual é o lucro que esse comprador lá na Irlanda, com a irmã em Santa Catarina, vai ter em Badiba City. Então, acompanha comigo agora no próximo bloco. Vamos falar de números aqui, mas antes disso, eu quero falar com o cara que fez a mágica acontecer. Você já viu as imagens aí? Um dos segredos de você arrematar a distância significa relacionamento. Vinícius, na verdade, foi uma indicação de um dos mentorados, então o Adriano conseguiu um mentorado que conhece a região aqui. Dentro da mentoria temos pessoas no Brasil inteiro que indicou o Vinícius. Você pegou essa bucha aí, né, meu? Foi. Como que foi? A casa estava com uma estrutura um pouco até comprometida ali, né? Tava com bastante dificuldade de fazer aqui. Tava. O pessoal aqui não tinha... Eles tinham erguido a laje, né? Deixou rebocada, ponto de laje. Só que eles fizeram só um pedaço da cobertura, não chegou a completar a cobertura por completo. Então ficou, não sei dizer quanto tempo que fazia que a casa estava parada, mas ficou um bom tempo tomando chuva.
nessa laje e aí vai causando problema estrutural, né? Quando a gente entra aí com a pintura, tem que fazer todo um tratamento para renovar, para poder fazer da forma correta, não dar infiltração de novo, sem falar que degrada um pouco o reboco. Então foi um pouquinho mais complicado, mas graças a Deus ficou esse espetáculo aí. Não, tá, ó, quando você pega um imóvel, por que esse tipo de imóvel precisa de alguém especializado? Porque é um desafio a mais do que você pegar um imóvel que você precisa só pintar e trocar piso. Aqui existe uma questão estrutural. E aí, Vinícius veio com a equipe toda aqui, né? Trouxe todo mundo, refez todo o projeto. Inclusive, o Adriano, que é o aluno, falou, não quero nem saber, faz aí, escolhe os pisos, escolhe tudo, né? Aqui ele deixou por conta do nosso gosto, né? Que ele falou, a intenção vai ser uma venda futura. Então, como você trabalha com isso, a gente trabalha mais com imóveis aí do Minha Casa Minha Vida mesmo, ele falou, pode escolher, segue aí teu gosto. Fui mandando fotos para ele, claro, para ele dar uma opinião ali ou outra, mas basicamente ele falou, não, resolve aí para mim, o jeito que você fizer, só vou conferir só, ver se ficou bom mesmo. E aí a gente deixou aí dessa forma aí. E o aspecto importante é que a estratégia de venda desse imóvel é fazer com que ele, inclusive estava discutindo aqui, né, Vinícius, fazer com que esse imóvel ele se encaixe no faixa 2 Minha Casa Minha Vida, ou seja, aqui na região é mais ou menos 230 mil, né? Não lembro de cabeça, mais né? ou menos por aí. 230 mil. Esse imóvel ele vale aqui uns 250, mas a ideia é que ele se encaixe nos 230 mil com avaliador da Caixa de Venha, porque 230 mil, como é o teto do faixa 2, dá para financiar 80%. Financia até 80% aqui na nossa região. E aí é legal também que se enquadra para pessoas, melhor para pessoas com renda abaixo de 4.400, né? Que vai entrar aí no faixa 2. Então é um público maior para facilitar a venda do imóvel também, entendeu? Acho que ajuda bem. Muito bom. Deixa eu falar de números aqui, porque foi até confirmar o valor da reforma. Eu vou recapitular aqui. Esse imóvel, ele pagou 82 mil. R$4.000 de comissão de leiloeiro, 2,5 de TBI, 2.000 de escritura, 1.600 de registro. Alguns custos aqui com procuração, porque ele está do outro lado do país, R$2.000. E reforma, R$67.000, né? 67. 67 foi mil por reais isso pra fazer aí. Tudo. Inclusive ele fez uma procuração para mim, para poder mexer com a parte de documentação da parte de engenharia, né? Que eu sou engenheiro também. Então aqui na prefeitura da cidade eu consigo estar resolvendo por ele sem ele ter dor de cabeça. Falei, não, a gente pega aí, corre atrás e resolve para poder estar facilitando, né? Para facilitar a vida dele mesmo, porque senão acaba dando muita dor de cabeça. Tá lá na Irlanda, é muito resolver o negócio. Então é o que ele falou, às vezes é bom você pegar um parceiro, mas tem que ser uma pessoa de confiança aí, Exato. Porque vai fazer bem feito, cuidar e facilitar um pouco. R$50 por mês, mais ou menos, de IPTU aqui. Ou seja, um total de despesas de R$162 mil, teve que tirar do bolso. E mais o imposto de renda na venda vai dar mais ou menos R$11 mil, um total de R$173 mil. Vendendo a 230 aqui, a ideia entre 230 e 250 está nessa estratégia, está discutindo essa estratégia, né, Vinícius? Sim. Isso aqui vai trazer mais ou menos por volta de entre 45 a 60 mil reais, dependendo do valor de venda. Entre 30% a 40% de retorno, uma transação 100% à distância, lá na Irlanda, com a irmã em Santa Catarina, comprando em Badi, Bacite, no interior de São Paulo. Bruno, como que eu consigo um contato como no Vinícius? Como que eu faço? É porque dentro da mentoria a gente tem alunos do Brasil inteiro, e uns conhecem os outros, e nós indicamos uns aos outros, assim como foi a indicação do Tainan, que é um aluno da turma 8, que indicou o Vinícius, que veio, que inclusive pegou essa obra por conta do relacionamento com o Tainan, porque você faz construção do zero, e foi um desafio fazer uma construção que já tinha aqui a estrutura, né, Vinícius? Sim. E é bacana também que o Tainan também é engenheiro, não sei se você sabe, ele também é engenheiro, tá em outras áreas aí, mas tem o conhecimento também, ele consegue ter o conhecimento técnico aqui da coisa. É assim que faz negócio, aqui, ó, 30% a 40% de retorno, em um ano. Esse imóvel foi comprado em novembro, nós estamos em setembro, até lá provavelmente isso vai ser vendido. Ah, mas se não vender em novembro, vender em dezembro, que seja 13 meses, 14 meses, 30% a 40% é um excelente número para você que entra no mercado de imóveis de leilão. Tá aqui. Vinícius, cara, obrigado por você estar aqui, por você ter vindo lá do outro lado de Rio Preto para estar com a gente, trouxe a família, filhinha está aqui com a esposa, para você que quer fazer isso. Leilão não é só você ganhar dinheiro. Eu tô com meu filho aqui no carro, Vinícius está com a família dele aqui, une a família, faz isso crescer algo que é para as próximas gerações, não é só para você. Clica aqui embaixo para você se inscrever na próxima turma da mentoria. Eu te vejo no próximo dia. Valeu!